Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, A Transfiguração de Jesus. Sexta-feira, ler com oração 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz: Não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A visão do Cristo na glória, parte 2. A visão do Cristo glorificado impactou muito o apóstolo Pedro. Podemos notar isso quando em sua epístola ele fala sobre a palavra profética. Ele inicia o texto com a visão do poder de Jesus, pois essa visão confirma que a palavra profética é do Senhor. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 ao 19. O que Pedro, Tiago e João viram não foi somente uma transfiguração, mas o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus. Nós também precisamos ver o poder e a vinda de Jesus, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas, porque a visão da transfiguração, por ser tão inacreditável, na época foi taxada como mera fábula. No entanto, os discípulos foram testemunhas oculares, e o apóstolo Pedro foi impactado por ter visto a majestade e a glória excelsa que Jesus recebeu de Deus Pai. Devemos almejar ter a mesma visão para que nossa vida seja transformada. O termo testemunhas oculares em grego é epoptes e tem o significado de alcançar o mais alto grau no conhecimento de um mistério. Portanto, a visão da transfiguração e da glória de Jesus é um mistério que foi dado a conhecer aos 3 apóstolos. Embora epoptes fosse usado pelos gregos para se referir ao profundo conhecimento dos mistérios da morte, o apóstolo Pedro aplicou a palavra no sentido positivo. Não precisamos conhecer os mistérios da morte, e sim os mistérios da vida, do poder, da majestade e da glória excelsa de Jesus. A transfiguração do Senhor era uma figura de sua vinda e foi presenciada por Pedro, Tiago e João. Essa passagem também está narrada no Evangelho de Lucas. Qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho.
Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Capítulo 9, do versículo 26 ao 36. Assim como a transfiguração, a vinda do Senhor em glória, também é um fato. Não se trata de fábula engenhosamente inventada, pois foi presenciada pelos 3 apóstolos. Eles viram o reino de Deus antes de passar pela morte. Que o desejo de receber a visão grandiosa da glória magnificente do Senhor arda em cada um de nós. Peça a Deus hoje mesmo que Ele lhe revele sua glória, ainda que num vislumbre. Certamente sua vida mudará. Pergunta de hoje: como podemos tornar-nos testemunhas do poder e da glória de Jesus?